Como deve declarar o sócio ou titular de empresa do lucro presumido? Olha, o que eu vou falar aqui para a empresa do lucro presumido se aplica também para a empresa do lucro arbitrado. Portanto, nota, válido também para lucro arbitrado, tá ok? Sócios da empresa do lucro arbitrado. Olha, para começar, o fundamento legal atualmente está no artigo 238 da Instrução Normativa da Receita Federal 1700 de 2017, aquela que regulamentou a nova Lei Tributária 12.973 de 2014. Beleza? Bom, então vamos lá. Se a empresa está no lucro presumido ou então no lucro arbitrado, tem a seguinte questão. De um lado está a pessoa jurídica ou a ela equiparada com seu CNPJ. E do outro, a pessoa física do sócio ou titular, com seu CPF. Tá ok? Para começar, vamos lá. A pessoa jurídica ou a ela equiparada está obrigada a ECF, Escrituração Contábil Fiscal, o chamado SPED fiscal. Lembrando que a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, DIPJ, foi extinta lá no exercício financeiro 2015 e ano calendário 2014, tá ok? No lugar veio a ECF, que cobra muito mais do que a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Então, aqui está inserida na ECF. Por isso, as pessoas jurídicas do lucro presumido e do lucro arbitrado estão obrigadas a ECF também. Funciona assim, ó. Aqui está o ano calendário 2019, encerrado em 31 de dezembro de 2019, certinho? A ECF deve ser transmitida à Receita Federal do Brasil até 31 de julho de 2020, quer dizer, até julho, último dia útil de julho do ano seguinte, beleza? Bom, quanto à escrituração, quem está no lucro presumido está obrigado a apresentar uma contabilidade ao fisco? Não. Ela está obrigada pela legislação societária a ter uma contabilidade, aí é uma coisa, tá ok? Agora, para prestar conta ao fisco, basta escriturar o livro caixa, inclusive com movimentação bancária, e transmitir esse livro caixa dentro da ECF até 31 de julho. Então, quem está no lucro presumido tem que transmitir o livro caixa dentro da ECF, tá ok? Bom, se fizer o livro caixa, qual é o lucro que pode ser distribuído de forma isenta? Está aqui. Pega-se o lucro presumido, lembrando que o lucro presumido é aquela que você aprender a calcular lá no meu curso de lucro presumido, onde você pega a receita bruta, aplica percentual de lucro presumido do artigo 15 da Lei 9.249, acrescenta-se o ganho de capital, acrescentam-se aí as receitas financeiras, acrescentam-se aí as demais receitas não operacionais, que não são da atividade, como aluguéis, etc. e tal. Aí encontra o lucro presumido, tá lembrado? Tá bom, então estou partindo desse ponto. Pega o lucro presumido, que é a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. Subtrai o imposto de renda da pessoa jurídica, subtrai a contribuição social sobre o lucro líquido, subtrai o PIS, a COFINS. Esse é o lucro presumido líquido, que pode ser distribuído de forma isenta do imposto de renda na pessoa física. Um detalhe importante, há dois lucros que incidem em tributo no Brasil, não é isso? É o lucro imposto de renda da pessoa jurídica e também a contribuição social sobre o lucro líquido. Veja que esse lucro presumido aqui não é a base de cálculo da CSLL, não, que é outra coisa. É a base de cálculo do imposto de renda. Aí subtrai esses 4 tributos, encontro o lucro presumido líquido. Este lucro eu tenho que comprovar a saída do caixa para dizer que foi distribuído de forma isenta aos sócios. Tá ok? Bom, esse valor é pequeno? Se achar que é pouco, então nesse caso, faça a contabilidade, transmita a ECD, o SPED contábil, ó, escrituração contábil digital, até 31 de maio de 2020, a Receita Federal. Tá? Então, se distribuir o lucro contábil maior do que o lucro presumido líquido, então tem que transmitir a
exceder, expede contábil. Então pronto, se o lucro presumido líquido distribuído ao sócio, o sócio reclama que é pouco, então faça a contabilidade, demonstre que esse lucro contábil é maior que o lucro presumido líquido, e aí esse lucro pode ser distribuído de forma isenta do imposto de renda da pessoa física. Certinho? Bom, um ponto importante, quando se diz lucro contábil, tá aqui, ó. É o lucro líquido do exercício que está lá na DRE, demonstração do resultado do exercício, mais lucros acumulados de exercícios anteriores, mais reservas de lucro. Esse é o lucro contábil, que pode ser distribuído de forma isenta. Certinho? Agora, detalhe importante. Se o lucro contábil é maior que o lucro presumido líquido, e eu distribuir lucro acima do lucro contábil, eita, aí exagerei. Nem vai valer a pena pelo seguinte fato, aqui está. Se distribuir lucro acima do lucro contábil, que é maior que o lucro presumido líquido, assim, ó. Aqui está o lucro presumido líquido, vamos supor que deu 500 mil, certinho? Aqui está o lucro contábil, somando lucro líquido, lucro acumulado, reserva de lucro, está dando 600 mil. Guardou aí? 500 mil, 600 mil. Então o lucro contábil é maior do que o lucro presumido líquido, concorda? Tá. Só que distribuiu 1 milhão. Veja que distribuiu acima do lucro contábil, que é maior que o lucro presumido líquido. Certinho? Nesse caso aí, o excesso está sujeito à retenção na fonte naquele mês que pagou e recolhido, e deve ser recolhido até o último dia útil do mês seguinte, a alíquota salgada de 35%. Aqui está, então, distribuição de lucro menos lucro contábil. Então, vamos lá. Distribuição de lucro, 1 milhão. Lucro contábil, 600 mil. Lembra-se do exemplo que eu citei? O excesso é de 400 mil. Certinho? Sobre os 400 mil vai incidir a alíquota de 35%, onde a pessoa jurídica da empresa deve reter e recolher no mês seguinte. Outra observação. Essa parcela do excesso de 400 mil menos 35%. 35% de 400 mil dá 140 mil. Certinho? A diferença, 400 mil menos 140 mil, 260 mil, deve ser declarado como rendimento tributável exclusivamente na fonte, que é uma tributação definitiva. Então está aqui, o excesso é rendimento tributável exclusivamente na fonte. Vamos para a declaração então. Aqui está. Na pessoa jurídica que está no lucro presumido, a pessoa física do sócio ou titular. Titular é quando é empresário individual, certo? Sócio é de sociedade que tem mais de uma pessoa. Bom, lá no CPF do sócio, a questão é, o sócio está obrigado a declarar imposto de renda só porque ele é sócio de uma empresa do lucro presumido? Olha, só pelo fato de ser sócio, ninguém é obrigado a declarar. Para estar obrigado a declarar, tem que estar entre aqueles 7 itens de obrigatoriedade, tá lembrado? Aquela pessoa que, de repente, vamos recordar alguns pontos, né? De repente, a pessoa teve rendimento tributável de valor superior a R$ 28.559,70. Ou teve rendimento isento, acrescido de rendimento tributável exclusivamente na fonte de valor superior a 40 mil. Ou a pessoa teve patrimônio em 31 de dezembro de 2019 de valor superior a 300 mil. Ou a pessoa fez aplicação ou resgate em bolsa de valores. Movimentou. Bolsa de valores, está obrigado a declarar. Certo aí? E tantas outras situações, que são 7 situações que você tem que lembrar. Então, estando naquela relação de 7 itens, está obrigado a declarar. Do contrário, está facultado. Se vai declarar, está aqui. Ano calendário 2019, preparo a declaração do imposto de renda da pessoa física, que é a declaração de ajuste anual, e devo transmiti-lo à Receita Federal do Brasil até 30 de abril de 2020. Certinho? Agora, o que é que eu vou declarar aqui? Está aqui. Digamos que a empresa apurou o lucro presumido líquido. Certinho? E
não fez a contabilidade. Pode distribuir esse valor de forma isenta? Pode. Basta pegar esse valor e trazer aqui na ficha rendimento isento e não tributável, lucro distribuição de lucro, valor X. Ponto. Tá ok? Agora, achou que esse lucro é pouco? Fez uma contabilidade e o lucro contábil é maior. Tá lembrado? Usando aquele exemplo. Digamos que o lucro presumido líquido aqui deu 500 mil. Não fez a contabilidade ou não vai declarar a contabilidade, não vai apresentar esse ECD. Então, que distribua os 500 mil, prove a saída do caixa e declare aqui em rendimento isento e não tributável, distribuição de lucro 500 mil. Beleza? Tá bom. Segundo ponto. Vamos supor que fez a contabilidade e a contabilidade apresenta lucro de 600 mil. Pode distribuir os 600 mil de forma isenta? Pode. Aí, nesse caso, está aqui o lucro contábil, pagou os sócios, está lá, saída de caixa comprovado, certo aí? E aí, então, vou declarar aqui rendimento isento e não tributável e distribuição de lucro, 600 mil. Tá ok? Agora, vamos supor uma terceira hipótese, aquela que eu citei, distribuiu 1 milhão. Opa! Aí tem o seguinte, você vai declarar da seguinte forma, o lucro contábil de 600 mil vai declarar aqui em rendimento isento e não tributável. Certinho? E os outros 400 mil, naquele mês que distribuiu, lá no ano calendário de 2019, tá? Aí tem que verificar se distribuiu isto mês a mês, ou trimestre a trimestre, ou no final do ano calendário. Naquele mês que pagou, lembre-se, regime de caixa, distribuiu o lucro, então ocorreu o fato gerador. Vai ter que tributar em 35% esses 400 mil e recolhê-lo no mês seguinte. Se foi em dezembro que distribuiu, tem que recolher até 31 de janeiro. Certo aí? E aí pega aqui o rendimento, aqui na ficha de rendimento tributável exclusivamente na fonte ou definitivo, apresento distribuição de lucro já subtraído do imposto de renda na fonte de 35%. Então, esse excesso de 400 mil, menos 140 mil de imposto, ou seja, 260 mil, eu vou apresentá-lo aqui em rendimento tributado exclusivamente na fonte. Distribuição de lucro, 260 mil. Deu para entender o raciocínio? Muito bem. Então, veja que esse procedimento se aplica também para a pessoa jurídica que esteja no lucro arbitrado. É assim que funciona, beleza? Olha, eu te convido para você participar do meu novo curso de Imposto de Renda da Pessoa Física de 2020, que está super completo e atualizado. E ainda está na promoção de lançamento, mas já está quase acabando. Venha!